Olá, seja bem recebido, bem recebida por aqui. Esse aqui é o Domini Holding e Proteção de Patrimônio Família e Empresa. Eu sou Simone Tassinari Cardoso e aqui na internet tenho ajudado muitos advogados a saírem da zona da advocacia comum e migrarem para uma advocacia especialista. Uma advocacia em que a gente é melhor remunerado, em que a gente tem mais tempo para estar com a família da gente, que a gente consegue tirar férias e até multiplicar os nossos honorários, né? Por 5, 6, 10 vezes mais. Quem que disse isso, Simone? Os meus alunos. Deixa um recadinho aqui para eles e pergunta quem de vocês conseguiu fazer tal coisa. Eu tenho certeza que eles vão ser bem gentis de responder a vocês. Bora conversar hoje sobre fraude à ameação. Nulidades da holding por fraude à ameação. O que é isso, Simone? Por que tu trouxe essa ideia para gente? Olha aqui para mim. Muitas vezes a holding em si ela é constituída e ela não é nula, ela é constituída de um jeito lícito, ela é realizada, construída de um jeito lícito, só que em algum momento um dos cônjuges, homem ou mulher, resolveu deslocar o patrimônio da holding para dar um golpe na esposa, no marido, ou no companheiro, ou na companheira. Isso é uma das situações mais duras que a gente tem no enfrentamento da holding, que é as pessoas declinam do regime de bens e transferem os bens das pessoas físicas para as pessoas jurídicas. E essa aula ela vai nos ajudar a olhar para esse fenômeno e superar esse fenômeno, tanto para saber quando é que está acontecendo a fraude, quanto para prevenir, porque às vezes os clientes eles querem fazer coisas que a gente não concorda, né? Então a gente precisa estar preparado. Antes da gente começar, gente, eu vou começar aqui, ó. Eu estou aqui com o livreto do inverno, eu estou lendo a carta 162. A carta 162 ela diz assim: no inverno, o silêncio do conteúdo técnico também comunica autoridade. E aí, eu estou falando sobre isso porque a ideia que a gente teve neste lugar, nesse momento aqui de fazer, é que a gente possa ter conteúdos que são conteúdos para que você possa postar nas suas redes sociais e esses conteúdos sejam gatilhos para que os clientes te encontrem. Por que eu estou trazendo isso com um assunto como esse, que é o assunto da fraude à ameação e a nulidade da holding ou das cláusulas que trouxeram essa fraude? Aqui, a gente tem uma proposta de postagem que diz respeito a mostrar um artigo de lei que vai trazer para o seu cliente consciência de certas coisas que ele esteja vivendo na vida dele. E aqui, qual é a sugestão para linkar esses dois assuntos? Primeiro, o artigo de lei que a gente vai falar é o artigo da comunhão parcial de bens. E para o cliente que está vivendo em união estável, muitas vezes ele não tem consciência de que essa comunhão parcial de bens existe. Então eu sugiro que você use esse assunto do artigo 1723 e seguintes do Código Civil e também 1660 e seguintes do Código Civil para fazer as suas postagens avisando para o cliente isso aqui, posicionando o seu conteúdo jurídico cru como ferramenta de proteção. Então a ideia é usar os nossos livretos para que a gente possa estimular os clientes na sua curiosidade. Bora para o conteúdo então, e eu usei essa carta para que a gente possa começar. Então vamos lá conversar sobre isso. O desafio da blindagem patrimonial. Aí eu botei ainda um tracinho. Ilícita. O que é isso? Que desafio que é esse dessa blindagem patrimonial? Primeiro, gente, é importante que a gente diga que não existe blindagem patrimonial no Brasil. Embora muitos clientes ainda procurem a gente para falar sobre blindagem, essa blindagem ela não é possível. E o grande desafio é tornar alguma camada de proteção, vamos pegar aqui os nossos livretinhos, tornar essas camadas de proteção elementos que possam ser seguros para proteger ao máximo aquilo que o cliente tem ou que a família tem em termos de patrimônio. A blindagem seria estabelecer aqui algum espaço que deixasse impossível de penetrar, e a gente não tem isso na ordem jurídica. O que eu tenho são camadas protetivas que eu torno a proteção nesse momento e eventualmente chego na segunda camada, trago a proteção e eventualmente vou chegar na terceira. E aí eu consigo proteger o que está aqui nessa quarta camada. Então,
Não existe blindagem patrimonial lícita no Brasil. Por que eu estou trazendo esse assunto? Por que eu estou trazendo essa questão aqui para vocês? A holding é um excelente instrumento, mas quando ela é montada com o propósito de fraudar a meação, ela deixa de ser um bom instrumento e ela passa a ser um instrumento de ilicitude. Ela passa a ser um ato jurídico ilícito na ordem civil. E os atos jurídicos ilícitos, além deles repararem aquilo que a pessoa perdeu, eles ainda são indenizáveis. E é isso que a gente precisa ter em mente, que se o nosso cliente quiser dar o caô na meação, se o nosso cliente quiser dar o golpe na meação, além de restituir o status quo ante, que é devolver para a pessoa aquilo que ela tem direito, todo ato ilícito civil também é indenizável. Então, o cliente pode acabar se responsabilizando também por uma indenização. O que a gente precisa distinguir, então? Volta lá para a apresentação. A holding que é legítima, deixa eu ver se aparece aqui o meu cursor, ó. Essa holding legítima aqui, da holding que é fraudulenta. Quando a gente trabalha com holdings legítimas, a gente está organizando o patrimônio e criando as camadas protetivas. Quando a gente está trabalhando com a holding fraudulenta, a gente está indo contra algum dispositivo da legislação que dizia que devia ser de outra forma, por exemplo, o regime de bens. Por isso que a gente usou uma postagem que diz respeito ao regime da comunhão parcial de bens para começar esse nosso assunto aqui. A gente tem duas vias processuais fundamentais para enfrentar a fraude. E esse enfrentamento da fraude, gente, ele vai ser feito por duas vias grandes. E quais são elas? Ou eu tenho uma desconsideração inversa da personalidade jurídica, que é o levantamento dos véus societários, né, para atingir o patrimônio da pessoa física. Então, eu tenho aqui o véu societário nesse lugar, e eu levanto o véu societário e atinjo o bem da pessoa física. Ou então eu tenho uma nulidade por simulação, que traz uma ofensa ao plano jurídico da eficácia, que é o plano jurídico da validade, desculpe, voltando aqui, deixa eu explicar aqui pra gente. Num primeiro momento, então, o que a gente vai ter? A gente tem uma questão de existência da holding, e essa questão de existência da holding, ela tá no primeiro degrau. Depois a gente tem uma segunda proposta, que é o plano jurídico da validade, em que a gente tem as anulabilidades e as nulidades. E quando estamos falando de simulação e estamos falando de desconsideração, a gente está falando de atingir o plano da validade, mas também a gente pode ter meios de atingir o plano da eficácia da holding. Como, Simone, como é que eu faço isso? Utilizando as medidas protetivas processuais para atingir previamente os efeitos jurídicos dessa holding. Então, a simulação, ela vai atingir o plano da nulidade. E quando eu peço para o juiz substituir os efeitos dessa holding, aí eu tenho o planejamento, o atingir do plano da eficácia dos negócios jurídicos. Beleza, Simone, mas como é que eu faço? Como é que eu vou saber? Como é que eu sei quando é lícito, quando é ilícito? Quando a gente transfere os bens das pessoas físicas para as pessoas jurídicas numa holding, a gente tem uma transposição de patrimônio. E essa transposição de patrimônio, ela acontece da seguinte forma: eu estou aqui e eu tenho os bens patrimoniais aqui dessa pessoa física. E esses bens patrimoniais estão em número de 3 no meu exemplinho aqui, só para a gente trabalhar. Quando eu crio um CNPJ, então eu crio aqui o CNPJ da minha holding, eu crio um espaço de holding, eu passo a ter um patrimônio que é o patrimônio da holding. Para que uma pessoa física possa transmitir bens para a holding, a gente vai utilizar qualquer ato passível de alienação, qualquer ato de alienação. Pode ser integralização do capital social, que é o jeito mais simples, mas também pode ser uma doação, também pode ser uma compra e venda, também pode ser uma dação em pagamento. Qualquer ato de transposição patrimonial.
Quando a pessoa é casada ou tem união estável com regime comunheiro, a gente tem um outro aqui do lado, que por conta do regime de bens, tem metade deste patrimônio aqui. Então, a titularidade dos bens é do outro, mesmo que seja uma circunstância ali de mancomunhão. O que significa ter mancomunhão? Ter mão comum sobre o patrimônio. E o que geralmente não está naquilo que é comum, aquilo que é exclusivo. E Simone, o que é exclusivo? No regime da comunhão parcial de bens, são bens exclusivos. Aquilo que as pessoas tiveram antes da união, então vou botar um azinho aqui para mostrar que é bem comum aquilo que tinha antes da união. Aquilo que é adquirido com valores exclusivos de antes, mas que é comprado depois. Então, eu tinha o dinheiro de antes, mas eu comprei depois, e aí eu preciso provar que o dinheiro era exclusivo para isso acontecer. É a chamada subrogação, que é importante que esteja na escritura pública ou no documento da transladação patrimonial. Ou então, alguma coisa que tenha causa anterior. A causa também vai ser possível de identificar como bem exclusivo. E além disso, no regime da comunhão parcial, as doações, a herança e o legado também não comunicam. Então, para que eu consiga trazer para dentro da holding alguma coisa que seja exclusiva, eu preciso me certificar que os fundamentos delas estão na exclusividade dos bens. Então, que eu tenho algo de antes, que eu tenho algo que é com o dinheiro de antes e que entrou, e que eu tenho algo que foi comprado com a causa anterior. E no ato de transladação patrimonial, eu preciso indicar esta bendita subrogação. Se eu não fizer isso, eu estou fora deste lugar. Ah, tá bem, Simone, mas tu tá nos explicando então como é que eu faço para fazer isso licitamente. E como é que a fraude costuma acontecer? A fraude costuma acontecer com as pessoas não indicando este assunto anterior aqui, integralizando bens que são comuns, deixa eu ver se eu pego aqui essa caneta, bens que pertencem aos dois e colocando o volume de cotas desproporcionais. Ah, como assim, Simone? Fica lá a bonita com 98% e deixa o querido com apenas 2%, sendo que a integralização ela aconteceu dos bens comuns. Isto aqui é problemático, porque embora seja uma sociedade constituída dentro do casamento, a distribuição das cotas societárias ela não está acompanhando a efetiva natureza dos bens. E aqui tem grandíssimas chances de dar ruim, de dar problema com relação à fraude à ameação. Como que funcionam estes dois instrumentos, então? Que são a desconsideração inversa da personalidade jurídica e que são a alegação de simulação lá na nulidade absoluta. Bora lá conversar sobre isso. A desconsideração inversa da personalidade jurídica, ela é uma ferramenta super eficaz para combater essa fraude e ameação. Ela é diferente da desconsideração jurídica tradicional. Por quê? Porque ela vai desconsiderar inversamente a questão relacionada à sociedade. Habitualmente, a gente desconsidera a personalidade jurídica para chegar nos bens que foram desviados
para que a gente fraudasse, por exemplo, credores. A gente não, porque eu não faço fraude, mas para que as pessoas fraudassem credores. O advogado normal, que é o advogado comum, ele não enxerga isso aqui. E ele acha que só tem um lado para fazer a desconsideração. Só que a desconsideração inversa da personalidade jurídica, que é papo de especialista, que é papo de advogado que já está no caminho de oferecer para os seus clientes o melhor, esse advogado já sabe. Sabe o quê? Que o patrimônio da pessoa jurídica é utilizado para quitar os débitos que são pessoais desse sócio. E aí o cônjuge ou o companheiro fica sem acesso a isso que seria a meação. Qual é a vantagem da utilização desse instrumento, gente? A gente não anula a constituição da empresa, mas a gente vai buscar retirando o véu da pessoa jurídica. Veja que eu coloquei ali um desenhozinho que tem um voal em cima, né? Uma sedinha ali em cima daquelas colunas. Eu tiro o véu de proteção da pessoa jurídica e eu vou buscar os bens dos sócios lá dentro. Então, eu tenho aqui a holding, isso aqui vai ser a holding, ó, e a holding tem determinado patrimônio, certo? Na desconsideração inversa, o que eu faço é retirar a proteção da pessoa jurídica, então eu retiro a proteção que a pessoa jurídica tem e eu resgato os bens do sócio lá de dentro da holding para entregar para aquela pessoa que o sócio estava tentando dar o caô, dar o migué. Então, a ideia da desconsideração inversa é ir pegar dentro dos bens da sociedade aquilo que o sócio tentou desviar. Isso pode acontecer dentro da holding ou pode acontecer numa sociedade empresarial qualquer. Vamos imaginar que a esposa bonitona lá tenha um estúdio de gravação, e aí a esposa tem um estúdio e aí ela desviou todo o patrimônio dela para dentro do estúdio, deixando o marido, ó, sem nada. No momento do divórcio, eles vão fazer a lista do patrimônio e ela diz assim, não, mas eu não tenho nada, eu só tenho esse apartamento que a gente mora, não tenho nada. Aí o marido diz, tá, mas aquelas salas, a gente tem 32 salas para gravação, a gente tem 15 carros que levam as pessoas e trazem da gravação, a gente tem todo equipamento de áudio, vídeo, luzes, que história é essa que não é? Não, isso tudo é da empresa, não é meu. Tá, mas a gente utilizou a nossa economia para comprar isso, mas a gente utilizou o dinheiro que a gente ia para a praia para comprar isso. A desconsideração inversa, então, olha para os bens desse estúdio e diz assim, metade disso deveria ter sido considerado para o marido, mas não foi. E quais são os fundamentos para isso acontecer? Os fundamentos estão no artigo 50 do Código Civil. O artigo 50 fala que em caso de abuso da personalidade jurídica, em caso de confusão patrimonial ou em caso de fraude. Nessas três circunstâncias eu saio de uma pessoa jurídica protegida para uma pessoa jurídica sem manto de proteção, sem véu, deixando os bens à disposição do juízo para que ele possa devolver para a pessoa que o caô aconteceu, entendeu? Então, e como que eu faço isso, Simone? Como é que eu vou fazer para isso acontecer? A legislação, ela aponta que a desconsideração precisaria ser realizada, precisaria ser ajuizada em caráter incidental à ação que corre para discutir a coisa que está discutindo, tipo divórcio. Eu deveria ter um incidente de desconsideração da personalidade jurídica dentro deste divórcio. Acontece que as pesquisas científicas mais profundas, e tem um artigo meu e da Caroline Pongé sobre isso, revelam que a desconsideração da personalidade jurídica tem uma dupla dimensão procedimental. E aí, ao invés de só conseguir ajuizar um incidente, como seria o caso típico, a gente também pode fazer por ação autônoma. E aí vamos olhar qual é o fundamento legal e quais são os requisitos.
A base legal está no artigo 50, conforme nós já falamos. A gente precisa mostrar o abuso da personalidade jurídica, o desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre o sócio e a empresa, ou então um desvio de finalidade empresarial típico, evidenciando que a holding ou a sociedade empresarial não exerce uma atividade empresarial legítima. Nesse contexto, gente, a gente vai apontar estes fundamentos. E aí voltem aqui para mim. E apontando esses fundamentos, a gente tem duas opções a fazer. E quais são essas duas opções? Ou eu vou lá e faço isso numa ação autônoma, e aí essa ação autônoma ela vai correr em paralelo à ação que eu estou discutindo eventuais coisas, inclusive pode ser preparatória para isso, ou então estou dentro de uma ação de divórcio e faço isso mediante incidente. Incidente de quê? De desconsideração da personalidade jurídica. Esses dois modos, eles são suficientes para que a gente questione este assunto. Ah, tá bem, Simone, tem algum caso, algum acórdão que tu possa nos explicar? Porque, enfim, aqui a gente está trabalhando para ser especialista, então a gente está trabalhando para desenvolver esse assunto aqui. Coisa para dizer para você, se você sabe exatamente qual é o próximo passo que você precisa dar na sua advocacia, eu sugiro aprofundar esses temas técnicos e verticalizar. Mas se tem alguma dúvida, qual é a área da advocacia que está faltando para que tu possa dar o próximo passo, se tu tem alguma dúvida se é o comercial que está faltando, se é alguma questão ali relacionada à divulgação, ao marketing, ou se eventualmente a gente tem uma questão de venda, eu não sei vender, eu tenho muitas objeções relacionadas às vendas, eu tenho um problema porque eu não tenho um mapa estratégico de venda, eu não sei vender, eu tenho problemas com isso. Ou mesmo não sabe se aquilo que tu sabe sobre a parte técnica é suficiente ou não, eu quero te dizer que a minha equipe está fazendo, gente, uma coisa bem legal, que é um diagnóstico de advocacia, um DDA, é uma sessão diagnóstica da advocacia. O que é isso? Um dos meus especialistas senta contigo e aplica um instrumento que eu desenvolvi para mapear qual é a parte que está faltando. Vocês estão vendo que aqui eu estou falando sobre a parte técnica e bem profunda, eu estou falando sobre as duas modalidades de alegar desconsideração da personalidade jurídica. Talvez alguns de vocês estão olhando isso e dizendo, não, mas isso eu já sei, significa que a parte técnica está ok. Mas e as outras 6 partes da advocacia que talvez você esteja deixando no ponto cego? Muitos dos meus alunos da mentoria ficam me perguntando como é que eles vendem, porque a parte técnica eles já têm. Então, essa parte aqui do domínio eles já têm. E por isso que eu criei, gente, esse mapa estratégico da venda. E aí tem lá toda a indicação da fase 1, da fase 2, da fase 3. Só que o advogado, ele só sabe o que está faltando para ele quando ele faz um diagnóstico. Então, quem quer saber o que está faltando é só fazer o que está sendo dito aqui nesse vídeo, entrar em contato da forma como está sendo oferecida. Por enquanto, gente, esse diagnóstico é um diagnóstico que está sendo feito da forma gratuita. Mas esse diagnóstico eu costumo fazer com os colegas, ele tem um custo operacional de R$ 3.500, porque ele é 1 hora dedicada em aplicação de uma ferramenta que foi desenvolvida para isso. Certamente, futuramente, a gente vai poder cobrar por isso, mas por enquanto está sendo gratuita. Por que está sendo gratuita, gente? Porque quanto mais pessoas estiverem aí no espaço do desenvolvimento da advocacia protetiva, maior vai ficando a nossa rede. Então, eu quero dar um abraço especial para os alunos que estão aqui, são da especialização e são da rede de advocacia protetiva. Porque por conta desses alunos estarem integrando essa rede, é que vale a pena que a gente continue ensinando o conteúdo técnico com tanta profundidade. E voltando então para o conteúdo técnico, a gente vai olhar o posicionamento do STJ e o precedente, esse que é de 2020. É um agravo interno no ARESP, o número dele está aqui, gente, ó. Ele pacificou o entendimento da aplicabilidade, sim, da desconsideração no direito de família. Por que é no direito de família? Porque aqui a gente está falando de meação.
Aqui a gente está falando daquela metade que seria devida e que a bonita deu o caô no bonitão, tá bem? Volta aqui para mim. E aí, como que fica, Simone? O que eu tenho que prestar atenção? Tem mais alguma coisa? Tem mais gente que falou sobre isso? Claro que sim. Os tribunais estaduais também conversaram sobre esse assunto. E eu separei aqui para gente um agravo de instrumento que fala o seguinte: ações desonestas e ardis articuladas para omitir bens, bem como claro e inequívoco fito de ludibriar alguém que possui legítimo direito sobre eles, vai causar sim a desconsideração e vai ter que devolver aquilo que era devido para a pessoa. Então eu tirei esse agravo de instrumento de um tribunal do Ceará. E você pode usar isso caso você tenha um tema parecido com este, tá bem? Volta aqui para mim, olhando para mim. O que a gente tem na sequência? Na sequência a gente tem uma possibilidade de nulidade por simulação. Veja, gente, a nulidade por simulação é diferente da nulidade ou de perseguir os bens por conta da desconsideração inversa. A gente vai retirar alguns efeitos da pessoa jurídica lá na desconsideração inversa. A gente tem nulidade à partilha, sim, mas aqui o ato é nulo completamente. O 167 do Código Civil trata dessa nulidade. E a simulação, ela vai ter algumas características, e eu separei para gente algumas delas. Uma aparência enganosa, então eu tenho que ter um aspecto externo enganoso, eu tenho uma caracterização de nulidade absoluta, é nulo de pleno direito, o negócio jurídico celebrado é nulo, eu tenho uma intenção que é fraudulenta. Veja que na simulação eu não preciso provar absolutamente a má-fé, mas a intencionalidade de fraude, sim, o cara tinha vontade de desviar os bens para dentro da empresa. E eu vou ter lá o retorno dos bens, o retorno dos ativos àquela pessoa que precisava receber isso aqui. Tem um caso concreto aqui que é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, deixei separado para vocês, e eu tenho aqui uma nulidade da cessão de direitos de imóveis a uma empresa familiar, que é o típico caso que a gente está estudando. Então veja, às vezes vai com uma cara de holding e às vezes vai com cara de cessão. Outros instrumentos que simulam uma circunstância que deveria ser lícita. Quais são os requisitos probatórios dessa fraude à ameação? O que eu tenho que mostrar? Primeiro, confusão patrimonial. Segundo, o desvio da finalidade. E terceiro, gente, a má-fé comprovada. Olha aqui para mim. Sobre a má-fé, o que eu quero dizer para vocês? Eu não preciso provar a má-fé subjetiva. Aquela má-fé que não, ele estava com vontade. Eu provo a má-fé com as características objetivas desses atos jurídicos que me conduzem aos indícios de que essa fraude existiu. Então, a cronologia suspeita dessas operações, a ocultação das informações patrimoniais e evidências dessa intenção fraudulenta. Quando eu monto uma holding e aí eu boto 98% para mim e 2% para o meu marido, eu tenho que ter uma explicação para isso, gente. Desculpa, mas ninguém em sã consciência pega metade do seu patrimônio e entrega na mão do outro acreditando que está doando de grátis. Desculpa falar, desculpa ser assim, mas vocês já me conhecem. Qual é a diferença do advogado especialista para o advogado comum, que não enxerga? O advogado comum, ele começa a fazer argumentos, gente, que são argumentos porque o malicioso, porque o cônjuge não sei o quê, e deixa de lado os argumentos técnicos. Quando a gente fala que essa área é uma área para especialista e que o papo é de especialista, vocês vão me ver postando direto, aqui é papo de especialista. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu tenho aspectos técnicos para provar, e aí eu quero que o pessoal me ajude aqui a projetar. Quais são esses aspectos técnicos para provar, gente? Eu tenho, por exemplo, pagamento de despesas pessoais com recursos da holding ou da empresa, movimentação financeira não justificada, o desvio de finalidade, olha lá, crio isso aqui, já contando que eu vou me separar. Então,
A ideia aqui é instrumentalizar vocês com papo de especialista. Quais são os aspectos processuais que são importantes? Aí eu separei mais uma decisão para vocês poderem usar. Eu vou ter uma ação que é autônoma aqui, eu não é que nem a desconsideração, ó, que eu posso ter um incidente, certo? Aqui eu tenho uma ação autônoma e o incidente, eu vou ter uma declaração nos próprios autos. Eu não preciso de uma ação própria incidental. Eu posso alegar, isso é bem importante. Eu posso alegar, eu não preciso disso aqui, que é uma ação autônoma incidental. Na nulidade, eu posso alegar dentro aqui, ó, do processo de divórcio. Porque como a nulidade é absoluta, ela é de ordem pública e o juízo pode declarar. Isso é um aspecto técnico que, eventualmente, algum tribunal vai colocar à luz. E isso vai diferenciar o advogado comum do advogado especialista. Como é que a gente organiza o contraditório e o direito dos terceiros aqui? A alegação de fraude, então, ela vai acontecer lá no início. Depois, eu vou ter que citar a pessoa jurídica. Onde está escrito holding, eu vou entender que seja a pessoa jurídica. Por que eu tenho que trazer a pessoa jurídica para cá, gente? Porque, eventualmente, a pessoa jurídica foi uma interposta pessoa para os atos fraudulentos. Então, eu preciso ter muito cuidado. Depois eu faço a produção das provas e depois eu vou ter uma decisão judicial. Uma síntese, então, daquilo que a gente está trabalhando aqui. Embora a constituição da holding seja lícita, ela pode ser usada sim para fraudar. E a gente não quer usar. Deixei aí para que vocês possam baixar o material dessa aula. E quem quiser entrar nesse lugar da advocacia protetiva, mas ainda está inseguro, possa ali pedir o seu diagnóstico, possa pedir para conversar com um dos meus advogados especialistas para saber como é que está a sua advocacia. Se você está inseguro, é óbvio que a gente tem muitos lugares que a gente pode estar. A rede da advocacia protetiva vai te ajudar a ter um networking, um local para suas dúvidas, mas a pós-graduação em holding e proteção de patrimônio, família e empresa eleva o teu nível de atuação. E aí você pode bater no peito, né, em alto e bom som. Eu sou especialista, eu não sou especialista só no ai, porque eu faço isso, não. Eu sou especialista de verdade, eu tenho uma especialização via MEC. E se você tem um cliente, gente, está inseguro e precisa de um acompanhamento mais específico, a mentoria talvez seja para vocês, porque os meus alunos mentorados, eles têm impacto não só nessa área técnica aqui, mas impacto em toda a área de marketing, em toda a área da proteção. Por conta dessas circunstâncias, que são circunstâncias de coisas que eles se colocam num nível diferenciado na frente dos demais. Eu vejo vocês na próxima aula, no nosso próximo domínio. Até mais!